voltamos hoje conversando sobre cuidados paliativos com o Dr. Tiago Pugliese Branco, que é geriatra, paliativista e presidente atual da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, Seção São Paulo. Bem-vindo de volta, né, doutor Tiago? Obrigado. Quero começar esse bloco exatamente compreendendo um pouco mais sobre as ações da própria ANCP, da própria academia. Pois bem, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, ela existe desde 2005, num momento em que realmente os cuidados paliativos estavam se iniciando. Claro que a literatura já é muito mais antiga, mas no mundo, de uma forma geral, os cuidados paliativos eles ganharam mais força no final dos anos 90, início dos anos 2000. E aqui no Brasil a gente acompanhou esse movimento. Hoje, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, ela vem tentando promover essa prática de forma a divulgar isso na sociedade. Então, a gente tem cada vez mais canais de televisão e veículos de informação, aí, jornais falando do assunto, jornalistas não especializados na área da saúde falando disso, e a Academia Nacional de Cuidados Paliativos tem diversas estratégias para que isso esteja na mídia, para que a gente converse a respeito disso, porque é uma questão de educar as pessoas. Claro. Muitas vezes, hoje a gente já vê pessoas que pedem pela abordagem, porque viram nas mídias sociais, nos jornais. Isso é um objetivo muito importante para nós. E também para que sejam desenvolvidas políticas públicas de cuidados paliativos, que haja... a gente hoje já tem 6 estados que têm leis dizendo que o cuidado paliativo deve ser parte do rol de tratamentos oferecidos pelo SUS e deve fazer parte das políticas públicas. A gente, em 2018, por iniciativa da academia, foi lançada a Resolução 41 de Comissão Intergestores Tripartite, que reuniu representantes do Ministério da Saúde, do CONAS e CONASCENS, descrevendo que o cuidado paliativo é peça fundamental da política pública e descrevendo os princípios que devem ser aplicados. Mas ainda são coisas dos anos 2010 para cá, né, Lina? Tá. Então, a gente ainda precisa andar muito no sentido de que essas políticas sejam, de fato, postas em prática. E o nosso papel na academia é esse, fazer com que isso ande, podendo conversar sobre isso nos diversos setores da sociedade. Perfeito, e que extrapole, né? Porque só 6 estados no Brasil, nós precisamos de todos os estados, todos os municípios, né, oferecendo cuidados paliativos para quem necessita, né? Eu tenho uma outra questão, assim, que me encaminharam como pergunta. Qualquer profissional pode trabalhar, pode se especializar em cuidados paliativos? Como é que é esse processo? Nem todas as profissões da área da saúde têm, dentro das suas sociedades, representantes dos cuidados paliativos, mas isso é uma coisa que está crescendo cada vez mais. Então, na academia, a gente tem representantes todas as profissões: fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, nutrição, fono, enfermagem. Temos também, crescendo, algo que é incipiente, mas também serviços de assistência espiritual e capelania. Então, os cuidados, hoje a gente tem uma série de cursos de pós-graduação voltados para todos esses profissionais, claro, incluindo o médico também, para que os cuidados paliativos mais básicos, que a gente fala, que são demandas mais simples, que todos aqueles que cuidam de pessoas portadoras de doenças mais graves precisam saber. Então, o cuidado paliativo é uma abordagem que se aplica a muitos profissionais. A nossa estratégia não é ter especialistas nisso, mas é ter profissionais com conhecimentos de cuidados paliativos. Então, pensando na área médica, a gente precisa que o cardiologista, que o neurologista, que o pneumologista, que o oncologista saiba aplicar os princípios. Então, a gente se aproxima muito, o geriatra, a gente se aproxima muito das sociedades, busca isso, de especialidade, para que todos tenham essa ideia da abordagem básica, que seria uma comunicação eficaz, um controle de dor adequado,
porque nem toda dor é difícil de controlar. Se você usar as bases, a grande maioria dos pacientes vai ter essa dor controlada. A habilidade de se trabalhar em equipe multiprofissional e de saber conversar sobre questões de prognóstico, bases de aplicação, de avaliação espiritual. Então, tudo isso são questões que todos os profissionais precisam, que lidam com pessoas desses grupos de doenças, precisam saber. A questão é que a gente ainda precisa colocar isso nos cursos de graduação, nas residências de áreas básicas. Então, porque nos currículos dos cursos de medicina e dos cursos na área da saúde, são poucas as faculdades que a gente vê abordando, incluindo os cuidados paliativos, na grade curricular mesmo, né? Exatamente. Isso ainda é algo que precisa melhorar muito. Dentro da Academia Nacional dos Cuidados Paliativos, a gente tem uma iniciativa de se aproximar muito das ligas acadêmicas. As ligas, elas são uma forma de atrair os alunos por meio da ação deles mesmos. Se a faculdade não prevê na grade a disciplina, os alunos mesmos vão identificar essa necessidade de correr atrás disso. E isso pode ser até um passo para que futuramente aquela faculdade tenha a disciplina. Então, hoje a gente tem uma série de ligas acadêmicas participando do nosso congresso. A gente tem um comitê de ligas acadêmicas dentro da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Por meio aí da internet, a semana passada eu dei uma aula para uma faculdade de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Então, a gente consegue também, usando a tecnologia, difundir isso. E a gente vai ter... Norte, sul, leste, oeste do país, né? Exato. E a gente tem representantes, isso é outra coisa que é fantástica. Em 2017, a gente fez o primeiro congresso paulista de cuidados paliativos, em São Paulo. E a gente teve representantes de todos os estados do Brasil no congresso. Para ver o interesse, né? Que tem despertado também na sociedade profissional, né, como um todo, né? Exato. Então, acho que algo há muito a se conquistar, mas muito já foi, muitas barreiras já estão sendo vencidas. Né? Agora, cuidados paliativos, dentro desse conceito tão holístico, tão ampliado de ver o cidadão, o ser humano em sofrimento, ele, inclusive, cuida não só do paciente, mas também cuida dos familiares, dos cuidadores, do entorno. O senhor poderia explicar um pouco melhor isso? Que eu acho que para a população, eu acho que assim, um conceito inovador, né? A gente entende, costuma falar de unidade de cuidado, que são paciente e familiares e todas as pessoas que se responsabilizam e que apoiam aquela pessoa. A gente entende que a comunicação, o esclarecimento, o paciente é o sujeito principal que está em sofrimento maior, mas todos que estão à volta possuem um sofrimento também, e a gente executa uma comunicação para fazer um planejamento de cuidados que contemple todos os envolvidos. Assim como o paciente tem que ter o seu sofrimento aliviado, o familiar também tem que ser acolhido e tem que entender que a gente vai oferecer o melhor possível para ele. Inclusive, existe é obrigatório aí pela OMS que a estratégia de cuidado paliativo seja ampliada para assistência ao luto. A gente está vivendo 2 anos super difíceis aí, né, Lina, com essa pandemia. E se a gente no Brasil teve mais de, acho que quase 600 mil pessoas que faleceram aí em decorrência da pandemia, imagine quantos familiares de pessoas não estão em sofrimento hoje pela perda. Então, eu acho que o paliativo e a assistência ao luto, ela não ocorre apenas no momento após a pessoa falecer, mas a gente trabalha antes o familiar para que ele possa se preparar para isso. Infelizmente, é muito difícil, mas a gente acredita que um suporte e um apoio no acompanhamento do final da vida do ente querido faz com que essa pessoa possa conseguir reorganizar sua vida depois. E isso é até algo que faz a gente encontrar sentido na nossa assistência. Nossa, e depois a gente encontra os familiares e vê que eles estão
recuperados na medida do possível, e isso é satisfatório para a gente. Muito importante isso, ainda mais nesse momento mesmo, né, com essa repercussão, com esse impacto da pandemia. O senhor havia citado a questão, por exemplo, do Alzheimer, né, das demências, né, e os cuidadores, uma das principais reclamações é justamente essa, que eles são deixados de lado, eles não são vistos pelos planos de cuidado e suporte, né? E tem um sofrimento que dura muitos anos, né? O cuidador abre mão da própria vida para poder exercer esse cuidado, já que a gente também não tem uma rede de suporte, né, no país adequada. Então, esse cuidado também que extrapola o paciente, mas que cuida de todas as pessoas que são impactadas, é um conceito que a gente não vê em nenhum outro braço da medicina, a não ser dentro dos cuidados paliativos, com esse conceito tão claro e evidente, né? Eu acho que eu acredito, porque quando a gente atende uma pessoa com demência, infelizmente, hoje em dia, os recursos terapêuticos são limitados. Sim. As terapêuticas modificadoras de doença, hoje em dia a gente está... Existem pesquisas e novas drogas, mas até o momento a gente tem poucas ferramentas para combater a demência propriamente. Sim. E a demência, ela impacta de forma, como você falou, no acompanhante aí familiar cuidador, de forma muito grande por alguns fatores. Lidar com uma pessoa que, às vezes, que sempre pode ter sido o líder da família e que tem a sua condição cognitiva perdida, é um ponto. O outro ponto é o caráter super prolongado da evolução. Então, como você disse, a pessoa abdica de uma série de coisas na vida para esse cuidado. Então, tudo isso faz com que a preparação para o momento em que a pessoa parta seja muito complexa. E é claro que isso não pode ser feito só pelo médico, Lina. Assim, nós, médicos, nós temos que ter o apoio da equipe, porque nós não temos a habilidade, a condição de contemplar todas essas questões sociais, emocionais, espirituais. É necessário que haja uma equipe. O SUS, ele dentro do SUS, isso está contemplado. Isso precisa ser feito na prática, não apenas ser parte Existe a lei, né? Existe a lei, a regulamentação para isso, mas precisa tirar do papel e ser prático, e tá aí na prática mesmo para beneficiar toda a população brasileira, né? E eu acho que dentro do SUS a gente já tem muitos recursos em termos de, por exemplo, a equipe multiprofissional. As unidades básicas, elas têm os profissionais, mas talvez precise organizar uma estratégia de funcionamento e atendimento que permita um resultado melhor aí, né? E a ideia a gente tem um sistema de saúde que é centrado em hospitais. Então, por exemplo, o Atlas da Academia Nacional dos Cuidados Paliativos, a última versão foi em 2019, ele mostra que a grande maioria dos serviços estão concentrados na região sudeste e a grande maioria dos serviços estão em hospitais. E a ideia é que a pessoa possa ser cuidada no local onde ela deseja. E muitas pessoas desejam ficar em casa e não dentro de hospitais. Então, realmente esse é um domínio do conhecimento que precisa sair de hospitais e ir para a atenção primária. Perfeito. Eu acho que vai beneficiar mais gente e o resultado vai ser melhor. Perfeito. Nosso tempo, infelizmente, doutor Tiago, acabou. O espaço vai continuar aberto para esse tema e para o senhor, tá bom? Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu agradeço, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos agradece, e todos os profissionais, num momento difícil que nós vivemos, né, Elina, onde a gente precisa de canais para fazer a educação das pessoas e um debate de alto nível, que é o que você sempre promove. Aí eu agradeço e dou os parabéns também para você. Muito obrigada, viu? Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui nesse tema tão importante. Bom, se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br e nos acompanhe nas redes sociais. Beijo, gente, muitíssimo obrigada. Até a próxima.